A alimentação correta e a prática de atividade física regularmente são a dupla ideal para quem quer manter uma vida saudável. Além disso, gente, uma dieta equilibrada garante que o corpo receba os nutrientes essenciais para otimizar o desempenho durante o treino. Mas o que é indicado, né? Comer antes e depois dos treinos? E quando que os suplementos alimentares são indicados? A nutricionista esportiva Regiane Brugger está aqui comigo no estúdio e vai explicar isso tudo pra gente. Regiane, seja bem-vinda ao nosso programa. É um prazer ter você aqui hoje. Obrigada, Michele. Bom dia, pessoal. Nós viemos aqui hoje desmistificar um pouquinho, né, a questão de que pré e pós-treino é só frango com batata doce, né? Sim, é importante a gente trazer opções, né, Regiane? Já vamos começar a falar o que a gente pode consumir antes do treino. Vamos falar do pré-treino. Quais são as opções que a gente tem? O pré-treino, gente, é uma alimentação que tem que fornecer energia para você durante o treino, para evitar a fadiga. Então, nós temos algumas opções deliciosas, né? Um pão com geleia sem açúcar, o próprio doce de leite, um suco de uva integral, uma panqueca de aveia com banana, banana com mel. E se você não quiser um alimento, a gente tem a maltodestrina, que é uma opção de um açúcar que você pode consumir de pré-treino. Sim, agora pensando aqui, né, a gente tem várias opções de pré-treino. Em relação à quantidade, porque eu vou pensar, doce de leite vai fazer parte do meu pré-treino, mas quanto de doce de leite, quanto de geleia, quanto de banana eu posso colocar nessa panqueca, qual a quantidade do suco integral de uva que a gente vai consumir, o que é o indicado? Olha, essa variação de quantidade, ela vai ser de acordo com o seu objetivo, se é um emagrecimento, se é uma hipertrofia, né? Mas vamos citar aqui no emagrecimento. No emagrecimento, você vai usar uma colher de sopa de geleia sem açúcar com uma fatia de pão integral, tá? Uma colher de sopa de doce de leite, no máximo 200 ml de suco de uva integral, uma panqueca de aveia feita com um ovo, uma colher de sopa de aveia, né? E uma banana, o mel, uma banana e uma colherzinha de chá de mel, isso num processo de emagrecimento. Quando a gente fala de hipertrofia, aí a gente aumenta um pouquinho essas quantidades, tá? Sim, então é importante seguir uma orientação sempre de um profissional que vai estar ali do seu lado te acompanhando para acompanhar todo esse processo, né? Sim, sim. Agora, esse suplemento aqui, ele é diferente, eu nunca tinha visto antes. Qual que é a função dele? A maltodestrina, ela é um tipo de açúcar que vai fornecer energia para você. Ele é um tipo de carboidrato, né? De absorção rápida. Então, tem pessoas que, por exemplo, treinam de manhã, não gostam muito de se alimentar, a maltodestrina se torna uma opção. Sim. E aqui a gente está falando do pré, né, Regiane? Já partindo aqui para o pós-treino. Já fiz meu treino, cheguei em casa, o que é indicado comer? Olha, no pós-treino, todo mundo pensa que você tem que ingerir só proteína, mas não é só proteína. A gente precisa também fazer uma ingestão de carboidratos, porque a gente tem que fornecer energia para o nosso organismo, para que o músculo fique ali, ó, quietinho, só fazendo a função dele, só trabalhando na síntese muscular, na recuperação do músculo. Então a gente dá o carboidrato para dar energia e dá a proteína para aumentar essa síntese muscular. Então, opções que a gente tem é fazer uma junção simples. Por exemplo, uma fatia de pão com um frango, com requeijão, um ovo mexido. A gente pode colocar uma saladinha para poder incrementar esse sanduíche. Uma outra opção também é o iogurte misturado com whey protein, a granola que vai nos fornecer o carboidrato junto com uma opção de fruta, que também vai ser o carboidrato. E aqui tá uma imagem bem bonita, viu, gente? Não sei, para quem gosta, acho que é uma refeição muito interessante para um pós-treino, né? Isso. E a gente foge da questão do frango com batata doce, né? O mesmo de sempre, O mesmo, né? de sempre. Sim, e aqui você falou que o pão pode ser um patezinho de frango ou o ovo, né? Não os dois juntos no pão. Olha, se você tiver num processo de hipertrofia, até que a gente pode fazer essa junção. Mas num processo de emagrecimento, o ideal é ou um ou outro. Sim. Tá? Agora, por quê, Regiane? Minha dúvida é por quê? Por que esses alimentos vão ser indicados para o pós e aqueles ali vão ser indicados para o pré?
Porque no pré, a gente evita da gordura e proteína. Para quê? Para não prejudicar o esvaziamento gástrico, dar aquela sensação de empazinamento na pessoa, sabe? E dificultar o treino. Sim. E no pré-treino, a gente não precisa de dar proteína necessariamente, tá? Sim. Então, o interessante do pré-treino é a gente dar energia. E o que vai dar energia? O carboidrato. Por isso que as opções de pré-treino, a gente sempre trabalha mais com alimentos que sejam ricos em carboidrato. Que aí vai auxiliar também no desempenho durante o treino, né? Isso, evita da pessoa ter aquele cansaço durante o treino. Você está no meio do treino ali, não consegue completar, não consegue fazer todos os exercícios, porque você já cansou, você já fadigou ali no meio do treino. Sim. Agora, em relação a qual o momento ideal para consumir, né? Quanto tempo antes do treino eu vou me alimentar e quanto tempo depois do treino eu também vou me alimentar? O ideal é que esse pré-treino ele seja realizado 30 a no máximo 60 minutos antes do treino. O que vai mandar isso? O seu organismo, tá? Então, tem pessoas que se adaptam bem se alimentando 30 minutos antes. Outras pessoas, elas precisam de um tempo maior para metabolizar esse carboidrato. Então, elas se alimentam com 60 minutos. Então, isso varia de indivíduo para indivíduo, mas o tempo médio é de 30 a 60 minutos no pré-treino. E uma refeição completa, né, ali um almoço ou um jantar, pode substituir alguma dessas etapas? Ela pode substituir o pós-treino, tá? Porque o pré e o pós-treino, ele vai ser influenciado muito também pelo horário da sua atividade física. Por exemplo, se você fez atividade física às 11 da manhã, vai sair da academia e vai almoçar, você não precisa de, por exemplo, tomar um whey. A sua refeição ela já vai ser rica em carboidratos, em proteínas. Então, o seu pós-treino pode ser o seu almoço, pode ser o seu jantar. Sim, fica esclarecido, né? E quando a gente fala desse assunto de alimentação, atividade física, não dá pra gente deixar de falar dos suplementos alimentares, que entraram na moda, né? Eles podem, gente, ser uma forma de complementar essa alimentação, alcançar resultados mais rapidamente, mas exigem certa atenção e cuidado, né, Regiane? Vamos falar aqui dos principais. A Regiane trouxe pra gente, os principais, são 4 principais suplementos. A gente começa falando do whey. Que o whey é mais comum a gente escutar o pessoal falando que já está ali com whey. Pois é, e todo mundo acha que se não tomar whey não cresce, gente. Não é bem assim. Tem pessoas que optam por atingir o valor de proteína necessário para o ganho de massa somente com alimentação. E você, com o apoio de um profissional, você consegue atingir. Mas o whey, ele é um suporte, sim. E o que é o whey protein? Ele basicamente é uma proteína extraída, na maioria das vezes, do leite. Tá? A gente tem algumas opções que são proteínas da carne, mas a maioria são proteínas do leite. E ele vai ajudar nessa síntese muscular, no seu ganho de massa muscular. Por isso que a gente sempre dá o whey protein, às vezes depois da atividade física, porque é o período onde a gente precisa estar fornecendo esse substrato para o músculo. Né? A gente precisa estar fornecendo a proteína para o músculo. Então, aí é um momento bom para a gente dar whey. Mas quer dizer que só no pós-treino que a gente pode tomar whey? Não. O whey ele vai ajudar você a atingir a quantidade de proteína que você precisa consumir no dia. Então, às vezes, a gente usa o whey num lanche da tarde, num café da manhã, tá? Então, o importante é você atingir o nível de proteína. E é por isso que a gente usa tanto o whey protein. Pois é, e quando que é indicado usar o whey? Todo mundo tem que tomar o whey? Ou algumas pessoas específicas vão precisar mais dessa suplementação? Qual que é o indicado? Olha, o indicado é para aquelas pessoas que não conseguem atingir o nível de proteína só com alimentação. E não é só o praticante de atividade física que a gente tem trabalhado o whey protein. Por exemplo, pacientes idosos que hoje em dia que não conseguem atingir o nível de proteína na alimentação, a gente também utiliza o whey protein como uma forma de suplementar as proteínas. Então é importante ter essas orientações, né, gente? E também existem diversos tipos de whey. A gente tem o whey isolado, quais são ali os principais? Os principais a gente tem o concentrado, o isolado, o hidrolisado. Nós temos também o whey vegano, né?
E a diferença deles, basicamente, é na concentração de proteína que tem ali. No concentrado, a gente vai ter 80% de proteínas e 20% a gente vai ter ali de carboidratos, de gordura. Então, concentrado, quem está, por exemplo, em processo de emagrecimento, tem que tomar cuidado com a quantidade de carboidrato que está ali, para não extrapolar a dieta dele, o aporte calórico da dieta dele, porque normalmente eles são mais calóricos, né? Mas, por exemplo, um paciente que está fazendo uma hipertrofia, não tem problema você dar um whey concentrado. E outra coisa, os intolerantes à lactose. Porque no concentrado a gente tem uma grande quantidade de lactose. Então, quem tem intolerância à lactose, alergia à lactose, tem que tomar cuidado porque pode ter reações. É sempre importante ter uma orientação, né? Já puxando aqui para o próximo, vamos falar da creatina. Para que serve a creatina e quando que é indicado tomar? A creatina, ela vai ajudar a te dar energia, a ganhar força muscular, tá? Porque a partir do momento que ela dá energia para o seu músculo, ele consegue trabalhar melhor e ele consegue crescer, né? Que é o objetivo de muitas pessoas aí. A creatina também é outro suplemento que é amplamente estudado e ele não é só para praticantes de atividade física e atletas, né? A gente está sendo estudado, está sendo descoberto que a creatina tem uma grande ajuda na função neural. Então, ela está sendo um ótimo suplemento. Só que a gente tem que avaliar o consumo, porque você não pode consumir em excesso. Sim. Porque todo excesso é prejudicial. Então, tem que ter esse cuidado com a creatina. É importante sempre ter uma orientação até de como que você vai consumir isso no seu dia a dia, inclusive antes ou depois do treino. Isso aí varia, varia, mas o recomendado, por exemplo, para ganho de massa é que você dê logo após o treino. Sim. Tá? Tá. Agora, e o termogênico, Regiane? Para que serve? Quando que é indicado tomar? Quais são os cuidados? O termogênico são substâncias que a gente tem, a maioria delas baseadas em cafeína, que são suplementos que vão dar energia para você conseguir fazer o treino, vão acelerar a sua queima de gordura também. E pelo fato da maioria deles ser à base de cafeína, tem que tomar alguns cuidados, como o horário que se toma. Quem treina à noite e tem problema de insônia, tomar o termogênico não é uma boa opção. Quem é hipertenso tem que avaliar com o profissional que está acompanhando ele se é viável ou não tomar esse termogênico. Mas é uma ótima opção para você tomar antes do treino para te dar energia ali e você conseguir fazer o seu treino de uma forma completa e legal. Fica mais uma dica, né? Agora, para já encerrar essa parte do suplemento, vamos falar do BCAA, é isso? BCAA é uma coisa que um dia é vilão, um dia é mocinho, né? Tem vários estudos, mas a maioria dos estudos não levam à conclusão que todo mundo acha que é para ganho de massa muscular. Ele tem, sim, uma boa ação para recuperação muscular, mas não para ganho muscular. Sim. Tá? De uma forma geral, Regiane, quais são as suas dicas e orientações para quem toma qualquer tipo de suplemento ou deseja, né, começar a tomar alguma suplementação? Quais são as orientações básicas para essa pessoa? Primeiro, não tomem suplementação sem uma orientação de um profissional. Porque o que é bom para um, às vezes não é bom para o outro, né? E as dosagens também têm que variar, né? Então, assim, a suplementação, ela tem que ter uma recomendação, tá? Primeiro é isso. E outra coisa que eu queria deixar claro aqui, não adianta tomar suplemento, não adianta fazer pré e pós-treino se não fizer consumo de água, tá? A creatina, para ela atuar, ela precisa que você esteja hidratado, tá? Então, o seu intestino, para funcionar, precisa de água. Então, não adianta você ter uma alimentação toda equilibrada se você não fizer o consumo de água. É isso, né? E a gente trouxe aqui uma parte, né, Regiane? Existem diversos outros suplementos aí, então o pessoal tem que ficar atento, tem que pesquisar, tem que buscar ajuda de profissionais especializados para que fique tudo certo. Isso. Muito obrigada pela sua participação hoje, por esclarecer todas essas dúvidas. Eu que agradeço.